Vamos começar então, agora na semana 3 desse PET 7, uma outra parte da física que a gente começou a ver na semana 1 desse PET. Né? A gente já estudou sobre as máquinas simples, né? Alavancas, planos inclinados, as roldanas. Agora nós vamos deixar essa parte da física de lado um pouquinho e vamos estudar uma outra, que é a parte que a gente chama de termologia, o estudo do calor, da temperatura, do que acontece dessa dinâmica aí da transmissão de calor, de como funciona isso aqui. Nessa semana, a gente vai falar sobre o que é o calor, o que é a temperatura, a diferença desses dois que não é a mesma coisa, e as escalas termométricas. Vamos falar dessas escalas da temperatura, que mede a temperatura, e vamos aprender uma continha facinha de converter duas escalas aí, certinho? Então vamos lá. Primeira coisa, quando a gente estuda o calor, a gente tem que saber que o calor é diferente da temperatura. Uma coisa não é igual a outra, não tem nada a ver. Calor, pessoal, é a troca de energia entre corpos. Por exemplo, você pega um pouquinho, tipo uma panela, né, com um monte de gelo, de cubos de gelo, liga o fogo. Ali você está tendo uma troca de calor, uma troca de energia, que é o calor. O fogo está fornecendo energia, essa energia esquenta a panela e esquenta, por fim, o gelo. Certo? Ali você está tendo uma troca de energia. Essa troca de energia, onde um corpo, uma coisa, esquenta a outra, isso é o calor. Calor é energia que passa de um lado para o outro. E essa energia, ela vai agitar as moléculas, né? Moléculas são tipo partículas, pecinhas que vão formar tudo aí no universo. Todas as substâncias são formadas de moléculas, dessas pequenas pecinhas. À medida que essas moléculas esquentam, elas começam a se agitar. Elas ficam se mexendo. Antes, quando a água é congelada, ela é tudo paradinha, coladinha uma no outro. A água começa a esquentar, começa a derreter, ela vai começando a se mexer, se mexer. Quando a água evapora, ela está super agitada. Então a energia que um corpo troca com o outro, né, esse calor, agita as moléculas. Deixa elas cada vez mais agitadas, cada vez mais em movimento. Essa agitação que é a temperatura. Temperatura a gente fala que ela é uma grandeza, é uma característica das coisas que a gente pode dar valor, dar um número, uma quantidade para isso. Então a temperatura é o grau de agitação da molécula. Você fornece calor, você fornece energia, essa energia vai movimentar as moléculas e por conta disso elas vão se agitar. Essa agitação é o que a gente chama de temperatura. Tanto, por exemplo, você coloca uma água no fogo para esquentar, liga o fogo. Ali você está fornecendo calor, está fornecendo energia. A temperatura começa a subir. Então você coloca calor, aumenta a agitação e a temperatura sobe. Se você retira calor, a agitação diminui e por isso a temperatura desce. Então não vamos confundir. Calor é troca de energia. Temperatura é o grau de agitação, quantas moléculas se agitaram depois de receber esse calor. E vamos falar também, continuando então falando da temperatura, que é o nosso foco dessa semana. Como eu falei, ela é uma grandeza física. O que é isso? Grandeza é uma característica das coisas que a gente consegue dar valores, a gente consegue dar número. Então a gente sabe que uma temperatura pode ser 0, 2, 20, 30, 40, 50 graus. Então a gente coloca valores numéricos para aquela coisa. Então isso é uma grandeza. Ela vai medir o grau de agitação, como a gente estava falando. Quando está muito frio, as moléculas, essas partículas estão todas juntinhas, como está nesse desenho. Você começa a esquentar, elas começam a ficar agitadas, então elas começam a se movimentar para lá e para cá. Quanto mais agitadas, quanto mais calor elas receberam, mais elas se agitam, mais a temperatura sobe. Por isso quem diz que tem muito calor, tipo o sol está mandando muita energia para a gente, e essa energia está transmitindo para a gente, então o calor do sol está vindo para a gente sente a temperatura aumenta, porque as moléculas de tudo que receberam esse calor do sol vão se agitar mais e por isso a temperatura sobe. Então, temperatura é um grau de agitação que vem depois de receber o calor. E outro conceito que a gente sempre vê quando está um dia muito quente, um dia muito frio, é a questão da sensação térmica. A sensação térmica, pessoal, é o que o indivíduo percebe da temperatura. Ah, eu estou com a sensação que hoje está frio. Ah, eu estou com a sensação de que hoje está quente. E é muito variável. Você vê que às vezes uma pessoa pode estar com muito frio num dia e a outra não está sentindo nada.
que é muito pessoal, que depende da temperatura interna do corpo dessa pessoa, e isso tem a ver com o metabolismo dela. A umidade do ar, às vezes dias muito úmidos vão ficar mais quentes, né, porque tem muita umidade no ar. O vento, né, a gente vê que às vezes dependendo do vento, um vento mais gelado. Quando o ar para de ventar, a gente sente mais calor, porque não tem o vento batendo aí. Então são muitas coisas que influenciam no como a gente sente a temperatura do ambiente, né, o calor que vem desse ambiente aí. Pode ser mais frio, mais quente, vai depender da pessoa, individual para cada pessoa. E para fechar, essa semana vamos falar também, então, como estamos falando de temperatura, esse grau de agitação de molécula, vamos falar das escalas de temperatura, também chamada de escala termométrica. Essas são escalas, são uma sequência de números que vai medir a temperatura das coisas, né? Aqui no Brasil a gente é muito acostumado a usar a escala Celsius, que ela define, todas elas vão definir o ponto de fusão, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição da água. O que é isso? Temperatura de fusão é quando a água derrete, quando ela passa do sólido para o líquido, ou o contrário, do líquido para o sólido. A temperatura de ebulição é lá na frente, é quando a água passa do líquido para o gasoso, ou seja, ela evapora, ou quando ela passa do estado gasoso para o estado líquido, quando ela condensa. Todas as escalas vão ter essas temperaturas que marcam esses fenômenos com a água, para servir como parâmetro para todo o resto. Vamos ver aqui. A escala Celsius, essa que a gente mais usa, ela marca que a água vai congelar a fusão dela a 0 grau. Então ela bate lá 0 grau, a água está derretendo ou congelando. Se você está dando calor para a água, ela derrete. Se você está tirando o calor, ela vai congelar. E a água vai ferver a 100 graus Celsius. Então você pega a água, vai esquentando, 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 bateu 100 graus, ela está fervendo e vai evaporar. A escala de Celsius ela pode ir tanto valores positivos quanto negativos. A gente vê lá, hoje deu menos 20 graus Celsius. Então ela pode ser tanto para mais quanto para menos de 0. A escala Fahrenheit, que ela poucos países usam, mas a gente tem países tipo Estados Unidos e alguns outros que vão usar. Ela também tem números negativos, mas os pontos de fusão e ebulição da água é diferente. Para quem usa a escala de Fahrenheit, essa bolinha UF, a água vai congelar ou derreter a 32 graus. Então, o que é 0 grau para Celsius é 32 na Fahrenheit. E a água vai ferver em 212. E agora a escala Kelvin, essa escala a gente chama de escala absoluta. Ela não tem valor negativo e ela é a padrão em laboratórios para experimento científico. Ela a gente representa só com a letra K. É diferente das outras, que tem aquela bolinha antes da letra C ou da letra F. A fusão da água na escala Kelvin é 273 K. E ela vai entrar em ebulição, ela vai ferver em 373. A escala Kelvin, pessoal, ela não admite número negativo. Então, 0 Kelvin é o que a gente chama de zero absoluto. Aquela temperatura onde tudo para, todas as moléculas param, tudo para e fica permanentemente congelado. Em Celsius, ela vai dar menos 273 graus. É muito, muito frio. Tipo, é difícil você ter um aparelho, tipo um freezer, que chegue nessa temperatura, porque é muito baixo mesmo. E compara aqui, pessoal, então nesse desenho, as diferenças de cada um. Tudo começa aqui embaixo na temperatura de fusão da água, quando a água ou derrete ou congela. Dependendo de se você está colocando calor, ela derrete, se você tira calor, ela congela. Em Celsius, isso vai ser em 0 grau, em Fahrenheit em 32 e em Kelvin em 273. Agora a temperatura de ebulição da água, que é quando ela ferve, ela passa do líquido para o gasoso, vai ser em 100 graus em Celsius, 212 em Fahrenheit e 273 em Kelvin. Ah tá, agora você me fala, por que eu tenho que guardar isso tudo? É interessante a gente saber, principalmente tipo Fahrenheit. Se você for viajar para os Estados Unidos aí, tipo, ó lá, passou o corona, Natal do ano que vem, você vai passar o Natal lá. Aí você tá lá nevando, né? Uma época dessa tá nevando lá. Aí eles te falam, aqui tá uma temperatura de 30 graus Fahrenheit. Assim, tá uma temperatura de 30 graus. Eles te falam assim, 30 graus? Eu tô morrendo de frio aqui, tá nevando tudo. Mas é porque lá é 30, ela usa o Fahrenheit. Uma temperatura de 30 graus Fahrenheit lá é menos 2 graus Celsius.
tá? E nem é tão frio para um dia que estiver nevando lá. Mas enfim, é bom você ter uma noção para saber. Eu vou viajar para um país que usa Fahrenheit, você tenta fazer umas contas lá para você não assustar, né? Alguém vai te falar que você tá morrendo de frio, congelando, tá fazendo o quê? 20 graus? Mas 20 graus Fahrenheit é menos 12 Celsius, então é muito frio. Então é bom a gente ter esse conhecimento das escalas que existem. E das conversões. Existem várias contas, várias fórmulas que ajudam a gente a converter de uma temperatura para outra. E vai ter matemática em ciências, vai. Vamos começar com umas continhas aí. Muito simplesinhas, muito facinhas. Nós vamos focar na conversão de Celsius para Kelvin e depois o contrário, de Kelvin para Celsius, que é o que vocês vão precisar para fazer a atividade número 4, se eu não me engano, dessa semana. Para fazer isso, a gente usa uma formulazinha, tipo uma regrinha, para só substituir os números e fazer a conta. Vai ser que se eu quero converter de Celsius para Kelvin, a fórmula vai ser a temperatura em Kelvin, né, o TK, que vai ser igual a temperatura em Celsius, TC, mais 273. Por que 273? Tem a ver com a escala de Kelvin. Lembra lá que 0 Celsius era igual a 373 Kelvin? Então você sempre soma esse 273 para conseguir o valor. Então vamos para o nosso exemplo aqui. Converta 55 graus Celsius para a escala Kelvin. Sempre usa essa fórmula. TK, né, temperatura em Kelvin, é igual a TC, temperatura em Celsius, mais 273. Eu quero achar a temperatura em Kelvin. Então, eu vou deixar o TK aqui, que é essa letra que eu vou achar. O TC, a temperatura em Celsius, eu tenho 55. Está falando aqui na minha pergunta. Então, coloco o número 55 no lugar do TC. Mais 273, que é o que tinha na fórmula, que é o que continua igual. Agora é só somar. TK, temperatura em Kelvin, vai ser 55 mais 273, que vai ser 328 Kelvin. Então, para mim fazer essa conversão de Celsius para Kelvin, facinho. Só pegar a temperatura em Celsius, que a pergunta vai te dar, e fazer mais 273. Fechou? Tranquilinho. Agora vamos ver o contrário. Temperatura em Kelvin, eu quero passar para Celsius. Eu inverto. Se antes eu somava 273, agora eu vou tirar. Então a fórmula minha vai ser o TC, a temperatura em Celsius, que vai ser igual ao TK, temperatura em Kelvin, menos 273. Vamos para o nosso exemplo. Converta 345 Kelvin para a escala Celsius. Então eu quero achar a temperatura em Celsius, então o TC continua. Eu quero achar essa letra. Igual ao TK, temperatura em Kelvin, que eu tenho aqui na pergunta. 345. Então continua aqui. Menos 273, que é da fórmula. Certo? TC, quanto que vai dar? Só subtrair. 345 menos 273, 72 graus Celsius. Então, para converter, pessoal, entre Celsius e Kelvin é fácil. Se eu tenho a temperatura em Celsius, quero passar para Kelvin, eu somo 273. Se eu tenho em Kelvin e quero passar para Celsius, eu faço o contrário. Eu subtraio 273 e acabou. Belezinha? Então vamos para as atividades nossas aí. Número 1. O calor e a temperatura são sinônimos. Por quê? Quando eu falo de calor e temperatura é a mesma coisa, uma palavra da outra? Ou tem diferença aí? Temperatura é uma coisa e calor é outra. É isso que vocês vão ter que explicar aqui. Número 2. Que vai ajudar não. A temperatura é uma grandeza física que mede o quê? Quando eu estou falando temperatura, mede tal coisa. O que é essa coisa? O grau de agitação das moléculas, o quanto elas estão se mexendo? Temperatura mede o calor? Temperatura mede pressão ou temperatura mede volume? Uma dessas aí. Se você sabe fazer a número 1, você sabe fazer a 2. Se você sabe fazer a 2, sabe fazer a 1. Então tá fácil. Número 3. Eu confundi. Número 3, aqui tem que fazer a continha. 2 termômetros, um com a escala Celsius e outro na escala Kelvin, foram colocados no mesmo fluido, tipo no mesmo líquido. Sabendo que a temperatura registrada na escala Celsius era de 40 graus, qual a temperatura marcada no termômetro em Kelvin? Então você tinha tipo um vidro, colocaram ali, deixa eu fazer um desenho. Você tinha um vidro com um líquido lá dentro. Colocaram 2 termômetros. Um termômetro na escala Celsius e um termômetro na escala Kelvin.
No termômetro Celsius, a temperatura desse líquido marcou 40 graus. Beleza, então esse meu líquido está medindo 40 graus Celsius. Eu quero saber quantos graus Kelvin esse termômetro mediu. Mas como que eu posso saber se eu não tenho esse vidro aqui para me fazer essa experiência? Só fazer a continha. Você tem o valor em Celsius, você tem que passar para Kelvin. Então você vai fazer aquela continha que a gente viu. Temperatura em Kelvin, que é o que eu quero achar, que é igual a temperatura em Celsius, mais 273. Então é fácil. Eu tenho minha temperatura em Celsius aqui, não tem? 40 graus Celsius. Eu vou colocá-la aqui e somar. Então, para eu fazer essa conta, eu faço 40 mais 273 e tenho o resultado. Agora ficou fácil, né? Então a gente vai ficando por aqui. Quero ver suas atividades, pessoal. Até mais!